Amigos queridos, nesta manhã feliz de nossas vidas, no alvorecer de um novo tempo para os nossos espíritos, que buscamos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos libertarmos de um passado de dificuldades. Estamos caminhando retilíneos para seguirmos Jesus, ainda que arrastando as nossas iniquidades, vislumbramos o alvorecer de um novo dia que nos convida a renovações íntimas, a construção de sentimentos felizes. Ampara-nos nesta hora, Senhor Jesus. Permita-nos que em Seu nome possamos estar em companhia dos Seus mensageiros, abnegados servidores que são conosco nesta manhã e que derramam sobre nós as vibrações alviçareiras de doce enlevo aos nossos corações, que infunde em nossos espíritos o vigor do bom ânimo e que nos estendem as mãos para seguirmos resolutos. Que as infinitas bênçãos do Seu amor, Senhor, recaiam sobre toda a humanidade, acordando a quem dorme nos torpores da ilusão, libertando aqueles chafurdados no materialismo, a todos aqueles dos nossos irmãos em humanidade, Senhor, recebam nesta hora as vibrações serenas, pacificadas, que alentam e geram esperança a tantos corações aflitos. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho, nós estamos refletindo sobre a indulgência. Cada valor moral que o Evangelho traz é muito abrangente, porque ele encerra uma gama de sentimentos que vão compor este valor. E estes sentimentos vão prenunciando um estado vibratório chamado valor moral, que no caso este nós estamos chamando de indulgência. E estamos num momento em que fazemos uma reflexão sobre nós mesmos, que devemos ser severos para conosco, na aplicação das leis de Deus, rigorosos, envolvidos, profundamente motivados a aplicarmos as leis em nós, que nada mais é do que a construção de valores que, abrindo a nossa consciência onde dormem as leis, para que elas sejam despertadas e passam a reger nos como espíritos. Então, ontem algumas pessoas conversando nos disseram, mas o que é essa severidade? É nós permitirmos que os valores morais já construídos em nossa consciência nos rejam, nos guiem, direcionam como um leme o nosso livre-arbítrio, para que as nossas ações no mundo sejam de conformidade com as sábias leis de Deus, que todos trazemos na nossa consciência, e que se despertam à medida que estes sentimentos nobres tenham uma expressão vibratória. Então, nós podemos dizer que a nossa consciência está no mesmo estágio dos nossos sentimentos.
sentimentos nobres. Quanto maior a aquisição de sentimentos nobres, mais expandida está a nossa consciência. E quando essa consciência está expandida, regendo as nossas ações, nós somos bem rigorosos em cumprirmos a lei para nos redimirmos das culpas, para nos ajustarmos e fazermos a reparação com aqueles a quem magoamos e ferimos. Mas, diz o Evangelho, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, indistintamente, porque somos imperfeitos. Defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Então, por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Então, se nós estamos recebendo o amparo para que nos percebamos como espíritos e identifiquemos as nossas más tendências, os defeitos a corrigir, os hábitos a modificar e tornar o fardo menos pesado, se nós estamos sendo conduzidos pelo Evangelho de Jesus a esse estado de lucidez, para que em nos percebendo nós nos arrependamos e passamos a fazer a reparação, se estamos convidados a isto é o rigor que nos regerá. Isso é o que o Evangelho figurativamente chama de severos. Mas porque quando os nossos sentimentos estão acionados, que a consciência se expande, o nosso olhar para o outro se torna um olhar indulgente. Olha que espetáculo. Porque nós só podemos ser indulgentes se os meus melhores sentimentos estiverem acionados, ou seja, expandidos. Aí o filtro com que eu vou perceber você como espírito está envolvido nas vibrações de sentimentos nobres. Então, nós queríamos trazer também aqui uma página de Emmanuel, no Religião dos Espíritos, que ele vai mostrar como que os espíritos amorosos, benevolentes, chamados mensageiros, benfeitores espirituais, como queiram, amigos espirituais, eles agem conosco com indulgência. Como que é isso na ação desses espíritos que são para nós grandes exemplos, né? Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas. Porque quando um espírito nos ilumina, porque a nossa luz ainda não é suficiente, nós podemos ver. Saímos da cegueira. E podemos ver o bem e discernir o mal. E olhar a nós mesmos. A fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências. De modo que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Isso é a indulgência. Eu te beneficio com o recurso que eu trago comigo, com os valores que nos são próprios, que é o benfeitor fazendo isto, e esta luz gera, eu percebo as minhas chagas, as minhas deficiências, então vou saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores. Eles não nos constrangem porque são detentores, portadores, né, de experiências justas e misericordiosas, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, de pouquinho em pouquinho, né, para que nos ergamos ao nível da redenção.
e nem se valem da virtude que já adquiriram para condenar as nossas fraquezas, porque seria julgar. Então, dos recursos que possuem, dos valores que já lhes são próprios, eles se expandem e se utilizam para nos beneficiar e jamais para nos condenar perante as nossas fraquezas. Empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Então é o tempo de espera do outro. Isso tudo chama indulgente. Se nos encontram abatidos, lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação, e sim ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, para não cairmos. Para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E isso vai instalando em nós, essa vibração desses espíritos, vai instalando em nós um estado de equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio não seja uma construção definitiva, mas passamos por esses momentos de equilíbrio. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. Ontem nós falamos que receber a indulgência de alguém, como esses benfeitores nos fazem, é um alento que gera em nós uma esperança de que seremos capazes de vencer a nós mesmos. Mas, necessariamente, a lei agirá. Venceremos a nós mesmos com o arrependimento e as reparações necessárias. Então, eles não nos tiram das provas redentoras. Eles nos trazem esse benefício da força, do alento, da paciência, da luz que nos faz perceber os recônditos do nosso ser espiritual. Eles ombreiam conosco, mas aquilo que me cabe fazer é necessário, é importante, é evolutivo. Muito embora, na justiça divina, hajam atenuantes e agravantes. As nossas ações no bem, na contabilidade divina, atenuam sobremaneira as nossas provas. E, do contrário, as nossas ações renitentes ao mal agravam, são fatores de agravamento desse fardo que muitas vezes fica muito pesado, porque ele está acrescido das escolhas enganosas que eu fiz nesta encarnação. E, portanto, para nós encerrarmos, nós dizemos assim: são rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência. E estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-lhes com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. Só a indulgência desses benfeitores espirituais para com as nossas imperfeições morais é que vão tirar-nos desse estado tão difícil que ainda nos encontramos, né? Só o bálsamo da indulgência. E que esses espíritos têm esses fortes exemplos para nos trazermos a uma realidade que é esperançosa, porque estamos no momento certo, nas condições adequadas para essa redenção espiritual. Nos movimentarmos em espírito dentro desse valor indulgência é uma experiência espiritual extraordinária para nós, porque a indulgência, como nós
estamos falando, a base da indulgência é a tolerância. Tolerar a dificuldade alheia. Ser indulgente para com o próximo. E como nós falamos ontem, desse texto, Imperativos da Indulgência, nós vamos retomar a frase que falamos ontem para que nós possamos ampliar esse entendimento. Então, Emmanuel diz assim: assegura proteção aos filhos queridos, e ontem nós falamos filhos, amigos, esposa, marido, parentes, né? Aqueles que se aproximam de nós, que é o nosso próximo, sejam eles quem forem. Assegura proteção a eles em tudo quanto se relacione à previdência do plano físico. Mas não pensem por teus princípios, não lhes sonegue apoio e abençoa-os sempre. Então, mesmo quando eles não pensam como nós, é necessário que nós oferecemos a eles apoio, bênçãos e a nossa presença. Porque muitas vezes, quando nós não concordamos, nós nos retiramos da cena. Deixamos o espírito ao léu, já que aquela é a escolha dele, que ele siga do jeito que ele escolheu, na nossa ausência. E isso faz parte dos nossos equívocos. Obviamente que se o espírito quer se distanciar de nós, nos resta respeitar. Mas muitas vezes somos nós que nos distanciamos deles porque não pensam como nós. E na nossa ausência, eles se perdem por completo. E nós também. Porque quando nós nos referimos a se perder, é se perder do caminho. E de que caminho que nós estamos falando? O caminho do Cristo. Então, se eu te deixo ao sabor das suas dificuldades, eu também estou me perdendo, embora não veja assim no primeiro momento, porque eu estou perdendo a oportunidade de estar com você e de te oferecer o que eu tenho de melhor, apesar das suas dificuldades. Então, a falta de indulgência nos relacionamentos é inquestionavelmente um fator que nos afasta uns dos outros. E quantas vezes, em especial um filho, toma um caminho que para nós é até desesperador e nós deixamos ele para lá. E como é que nós vamos realmente auxiliar um espírito que não quer ser auxiliado? Porque muitas vezes esses espíritos recusam a nossa presença. Muitas vezes esses espíritos se distanciam mesmo de nós. Como vamos agir? Da mesma forma como Deus, nosso Pai, age conosco, da mesma maneira como Jesus age para conosco. Continuando, nos amparando, renovando em nossa vida eternas possibilidades de reajuste e de ajuste. E, obviamente, a escolha
de seguir por um caminho melhor é individual e intransferível. Então, a indulgência é esse movimento da alma que nós fazemos quando compreendemos que eu vim para estar ao seu lado. Porque só a indulgência nos mantém ao lado daqueles que precisam de nós e que nós precisamos deles. Então esse movimento ele é extremamente importante, na medida que a gente vai entendendo que é possível alargar ao infinito esse valor da tolerância. E ele continua: o esposo e a esposa, o companheiro e a companheira, os amigos e os colegas contam contigo na solução de dificuldades de ordem material. No entanto, quando errem, criando-te provas e lutas, ampara-os com os benefícios de tua própria compreensão, para que, de simples erro, não venham a sair para as grandes calamidades domésticas e sociais. Então, quantas vezes, diante de um erro, de uma situação dolorosa, que um espírito se encontra, pelos equívocos que possa ter cometido, e o fato dele não encontrar naquele momento, e muitas vezes nem buscar, o amparo da indulgência de alguém, quantas vezes esse alguém se enovela em situações tão difíceis que vai levar muitas vezes séculos e séculos e séculos para solucionar. Diante de um momento de dificuldade que nós passamos, se não encontramos um coração indulgente, nós podemos perder a existência. Nós podemos nos comprometer por milhares de anos. Então, quando nós estamos nessa situação, necessitados de indulgência, e como Jesus nos esclareceu, que nós buscai e achareis. Se nós não estamos encontrando naqueles que nos cercam um coração indulgente, que nós façamos uma prece para que encontremos no amparo espiritual o valor da indulgência para nos auxiliar naquele momento. Porque quando buscamos pela prece espíritos indulgentes, que lance sobre nós a indulgência, obviamente que aquela vibração não vai consertar os nossos erros. Aquela vibração não vai arrancar de nós as nossas culpas. Aquela vibração luminosa não vai, muitas vezes, modificar o fato em si, que já está gravado na nossa memória. Mas aquela vibração que parte do coração daqueles que já têm esse valor pode aplacar, pode descortinar para nós novos horizontes. E em lugar de nos precipitarmos a erros ainda maiores, a movimentos da alma ainda mais comprometedores para a nossa vida como espírito, nós, ante essas vibrações de alguém encarnado ou desencarnado, estas vibrações aplacam o nosso desespero.
e nós temos minutos de lucidez ante a tormenta que pode nos auxiliar a iniciar imediatamente um processo de reparação, de ajuste com a lei. Porque todos nós somos absolutamente necessitados disso. Então, buscar aqueles que não pensam como nós, que não querem viver de acordo com os nossos princípios, mas que necessitam das nossas vibrações, é um desafio que precisamos estabelecer na nossa intimidade e confiar que ao estabelecermos esse movimento de alma, nós seremos salvos e aqueles que estão conosco também. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento que nos encontramos em Seu nome. Que os bons espíritos possam nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio. Que sejamos nós aqueles espíritos mais tolerantes, mais dispostos ao bem e à verdade. Que aqueles espíritos que o Senhor colocou no nosso caminho, como filhos, companheiros, companheiras, amigos, parentes próximos ou distantes, todos aqueles que chegaram para nos oportunizar o desenvolvimento desses valores, possam receber nesta hora a nossa imensa gratidão pelo exercício que estamos submetidos a praticar. Que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de confiança. Rogamos nesta hora pelos nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa. Que o Senhor nos envolva e nos proteja. Que o Senhor possa derramar sobre eles a bênção da saúde, do corpo e do espírito, para que quando se recuperarem, possam ser mais intensos no trabalho na sua seara. Rogamos nesta hora pelo nosso país, por todos os brasileiros, que possam receber nesta hora as tuas bênçãos, Senhor, para que possam realizar onde quer que estejam o melhor de si mesmo, como pais, mães, companheiros, companheiras, homens públicos. Que todos nós estejamos dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.